Após alguns dias sem aparecer aqui, sem gravar, estamos de volta hoje, né? Um pouco decepcionado por tudo que tem acontecido, em especial com a seleção brasileira de futebol. Olha, classificar certamente eu acho que a seleção vai, até por conta dos adversários. Mas o futebol que a seleção está apresentando está deixando muito a desejar. Por mais que o Dorival Júnior fale que o time está em evolução, que o Bielsa, técnico lá do Uruguai, falou que a seleção brasileira está jogando futebol ofensivo, futebol dominante e tal, os resultados não estão aparecendo. E o Brasil empatou os dois últimos jogos, Venezuela fora de casa e Uruguai dentro de casa. Tem uma dificuldade tremenda de construir jogadas e principalmente de finalizações. Falta, e eu sempre disse aqui, aquele camisa 10, o criador, que chama agora de pifador, aquele do último passe, né? Por mais que o Rafinha esteja bem lá no Barcelona, nesta nova função, passou a ser utilizado como 10 na seleção brasileira, mesmo assim, ainda não é aquele jogador que o torcedor brasileiro está acostumado a ver com a camisa 10 da seleção. O Marquinhos, zagueiro do PSG, pediu para a torcida abraçar a seleção, só que a seleção, no seu geral, não quer ser abraçada pela torcida brasileira. A começar pelo futebol que está apresentando, os preços dos ingressos lá em Salvador, no último jogo contra o Uruguai, foram absurdos, tanto que a Arena Fonte Nova não lotou, e é difícil o torcedor brasileiro abraçar a seleção quando 95% dos jogadores que atuam na seleção são de fora. O torcedor quer ver jogador do seu clube. Quando não vê, ele perde o interesse, né? É uma seleção internacional ou internacionalizada e só tem praticamente jogadores de fora. Se você pegar o time titular, né, você só vai ter quem? O Gerson, né? Porque o goleiro é de fora, Danilo lateral direito, Abre lateral esquerda, dupla de zaga e aquele Gabriel Magalhães, meu Deus do céu, hein? Ao meu campo, o Bruno Guimarães, aí vem o Gerson, Rafinha, Sabinho, tem o Igor Jesus, desculpa, o Igor Jesus do Botafogo, que não foi o Igor Jesus do Botafogo, nem 50%. E o Vinícius Júnior, que todo mundo fica apostando nele, e ele não consegue desabrochar ainda da seleção brasileira. Então, fechamos 2025 em quinto lugar. Essa é a performance da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos esperar que em 2025 seja diferente. Aqui no futebol do Brasil, nós já terminamos a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos o Volta Redonda, campeão da Série C, venceu o Atlético Clube, mas sobe os dois para a Série B. Na Série D, nós tivemos o Retrô de Pernambuco, Clube Novo, campeão, batendo o Anápolis de Goiás. Então, essas duas séries já estão definidas com seus respectivos campeões, assim também como o Campeonato Brasileiro da Série B, que o Santos, né, na última rodada, sagrou-se campeão, mesmo perdendo para o CRB. Então, está definido aí, falta definir os outros três que vão se juntar ao Santos e subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Né? E tem 4 equipes aí brigando por 3 vagas, Novo Horizontino, né? Tem o Ceará, o Sport, então essas equipes estão brigando aí pelas 3 últimas vagas de acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A. E na Série A, a briga continua ali entre Botafogo, Palmeiras e o Fortaleza correndo por fora. O Flamengo eu acho que não tem mais chance. Matemática tem, mas dentro de campo é muito difícil, é uma missão quase impossível. O Flamengo teria que vencer seus 4 jogos e torcer para uma combinação de resultados. Certamente não deve acontecer. O Palmeiras empatou ontem com o time alternativo do Atlético Mineiro, jogou boa parte do tempo com um jogador a mais, ou um bom tempo, não conseguiu vencer, empatou e viu aí o Palmeiras diminuir a diferença, né, para 2 pontos, eram 4, agora são 2 pontos, e as duas equipes vão se enfrentar na terça-feira lá no Aliança Parque, tá? No Aliança Parque é onde as duas equipes vão se enfrentar. Deixa eu só conferir aqui direitinho.
Palmeiras e Botafogo. É a próxima rodada, tá? Porque dia 23, sábado, tem Botafogo e Vitória, mas o jogo contra o Palmeiras foi adiado para o dia... Aliás, é dia 26, na verdade, né? Tá aqui na tabela aqui, é na outra terça-feira. Portanto, na outra terça-feira. Ainda tem Botafogo e Vitória, ainda tem Palmeiras e Atlético Goianiense, 2 jogos, 2 devem sair de vencedores, e aí vão se encontrar na terça-feira, dia 26, e aí eu acho que ali vai ser a decisão do título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu ontem o Cuiabá, time bastante desfalcado, mas conseguiu virar com 2 gols de jogadores da base, né? Guilherme, que fez sua estreia no time principal, e Matheus Gonçalves. Mas o Flamengo continua cansando de perder gols. O Felipe Luiz vai ter que dar um... Joga na terça-feira contra o Fortaleza. Né? Pega o Fortaleza na terça-feira lá no Castelão, na Arena Castelão, lá em Fortaleza. E aí vai ter a volta aí dos convocados, né? Possivelmente o De La Cruz também, o Luiz Araújo, quem sabe pode aparecer para dar melhorada. E no futebol do Maranhão, o Real Codó voltou a vencer ontem o São Luís, 1-0, e a primeira equipe a garantir acesso para a elite do futebol do Maranhão no próximo ano. Real Codó Viana. O nome do time, na verdade, é Viana, mas é Codó que está organizando, que está administrando e mandando os jogos lá no René Baima, na cidade de Codó. Isso já aconteceu, né, com outras equipes que não têm registro na federação de time profissional e usa o registro de outra equipe. Portanto, na tabela aparece a Viana, o escudo tem que ser Viana, mas a imprensa, né, sabe que é o Real Codó lá da cidade de Codó. Já tinha vencido o primeiro jogo lá em São Luís 3-1, venceu ontem 1-0 lá no René Baima e já está na Série A do Campeonato Maranhense. No próximo ano vai fazer a final com o classificado de hoje, IAP e IPZ Esporte. Primeiro jogo, o IAP venceu aqui em Imperatriz 3-0. Não pode perder até por diferença de 2 gols. Eu, se fosse apostar, apostaria no IAP. Só um milagre o IPZ reverter este resultado, né? E pelo que a gente tem visto, não é fácil, é uma missão quase impossível. Então, acredito que Real Codó e IAP sobem para a Série A e fazem a final em data a ser sorteada pela Federação Maranhense de Futebol. O jogo vai ser no Estádio Municipal de Euzinho Santo, às 15h30, né? O ITZ já deve estar lá na capital do estado e você vai poder acompanhar esse jogo pelo Planeta Esportivo. E sexta-feira, amanhã, né? Sexta-feira, amanhã, dia 22, teremos uma reunião online da Federação Maranhense de Futebol com os 8 representantes, os 8 representantes das 8 equipes que vão disputar a Série A do Campeonato Maranhense. Então, já temos aí Sampaio, Maranhão, Moto, Imperatriz, Pinheiro e Tuntum, 6, mais o Real Codó Viana, 7, e possivelmente o IAP, que se classifica no jogo de hoje à tarde, 8. O que está pegando e o que vai pegar nessa reunião? Aqui, de acordo com o Estatuto do Torcedor, a forma de disputa de um regulamento ela tem que se manter no mínimo 2 anos. Pode até continuar, mas tem que ter pelo menos 2 anos para poder ser alterada. Então, a forma de disputa nova foi este ano, 2024. Não pode alterar para 2025. Só que a CBF divulgou o seu calendário e para os clubes que têm competição, né, que os seus estados, seus clubes estão envolvidos em competição regional, que é o caso aqui do Nordeste, que disputa a Copa do Nordeste, esses estados vão ter apenas 13 datas para fazerem o seu campeonato estadual. Ano passado, o Maranhão, aliás, esse ano, foram 18 datas. Né? Foram 14 na primeira fase, mais 2 nas semifinais, mais 2 na final. Então, foram 18 datas. Agora são 13, são 5 datas a menos. E no formato que está, é impossível se encaixar, né, esses jogos nessas 13 datas. Então, a federação, nesta reunião, vai propor alteração. Para isso, os clubes têm que, por unanimidade, concordar. E é assim, o que eu vejo a mudança mais simples é manter da maneira que está, apenas tirar na primeira fase a questão dos jogos de ida e volta. Ou seja, jogos só de ida, não tem volta. Então, são 8 equipes, vão ser 7 jogos para cada equipe.
alguém vai ter que fazer, alguma das equipes vão fazer 4 jogos em casa e 3 jogos fora, né? E outras vão fazer 3 em casa e 4 fora. Então, essa vai ser a dor de cabeça da Federação Maranhense de Futebol. E classifica os 4, vão ser 7 datas, 7 rodadas. Classifica os 4 primeiro. Aí teremos o primeiro com o quarto, segundo com o terceiro, semifinais, 2 jogos. Daria 9. E mais 2 da final, 11 datas daria para encaixar o Campeonato Maranhense do próximo ano. Mas isso vai ser definido na reunião de amanhã. Vamos ver se os dirigentes de clube da federação têm cabeça para conseguir resolver isso sem muita confusão, se que ninguém saia, né, se achando prejudicado do campeonato. Que a questão de 4 jogos em casa e 3 fora, ou 3 em casa e 4 fora, é que vai ser o X da questão na hora de definir os jogos da primeira fase do Campeonato Maranhense. Então, basicamente é isso aí. Vamos esperar, e o campeonato deve começar dia 18 de janeiro. 12, melhor dizendo, 12 de janeiro, o Campeonato Maranhense deve dar o seu pontapé inicial. O Imperatriz já está anunciando alguns jogadores. Amanhã a gente vai trazer os contratados. Inclusive, a notícia de última hora, o diretor de futebol, Diego Martins, já se encontra na cidade e vai intensificar esses contatos com os jogadores, já fazer o planejamento de quando, e isso deve passar pela reunião de amanhã, né? Esperar essa reunião de amanhã para saber o que vai ser definido, para assim fazer o planejamento de quando que o elenco se apresenta aqui em Imperatriz para começar. Não vai ser nem pré-temporada, vai ser uma mini-temporada, né? Porque se apresentar, começar dia 12 de dezembro, vai ter 30 dias para 12 de janeiro. E o campeonato termina 26 de março. Então, janeiro, fevereiro, vão ser 2 meses de campeonato. Depois o Imperatriz se preparar para o Campeonato Brasileiro da Série D. Beleza, minha gente? Finalzinho do programa, eu faço aquele pedido especial para você, dá joinha no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal Carlito Júnior TV, a faixa é gratuita, você não paga nada, basta clicar aí na palavra inscrever-se. Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal, eu conto aí com o seu apoio. E se você quiser ajudar a manter o canal, você pode doar qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aí na sua tela, 99981441540. Qualquer valor é bem-vindo, a gente agradece antecipadamente. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau.